Sobre esse assunto, está chegando aqui. Vamos falar hoje bastante, como dizíamos mais cedo, sobre eleições municipais. Sim. E agora esse pedido do Ministério Público Eleitoral que pede a suspensão da candidatura de Pablo Marçal. Primeiro vamos aqui, Pedro, trazer quais foram os entendimentos do Ministério Público para ingressar com esse pedido. Sim, Carol, para a gente começar a falar dessa figura, desse personagem da política paulista, o Pablo Marçal, é uma figura nova na política, muito embora já tenha tentado ser candidato a presidente no passado, efetivamente só entrou numa campanha agora. E um dos questionamentos do Ministério Público é justamente pelo fato de Pablo Marçal ter utilizado as redes sociais para promoção de uma forma desproporcional ao que seria esperado numa eleição municipal. Conversando com especialistas de direito eleitoral, eles explicam que você pode utilizar as suas redes sociais pessoais, inclusive com impulsionamento, inclusive durante a pré-campanha. Isso é aceito pela Justiça Eleitoral. Mas tudo que é feito de forma a promover a sua imagem enquanto pessoa, em você sendo candidato depois, precisa ter uma racionalidade, uma proporcionalidade, e a expressão usada nos acórdãos do TSE e também nas regras eleitorais é quantias módicas. O tribunal não fala exatamente o que é uma quantia módica, assim como a lei não diz se é 10% disso, 5% daquilo, etc. e tal. A gente teve uma discussão recente sobre pré-campanha e sobre dinheiro na pré-campanha com o processo de cassação do senador Sérgio Moro, que também teve grandes eventos durante a pré-campanha eleitoral e um debate muito grande em relação a isso nos tribunais eleitorais. E esse debate volta agora com esse pedido do Ministério Público Eleitoral, que basicamente está dizendo que Pablo Marçal está impulsionando a candidatura dele de uma forma desproporcional usando as redes sociais. Para conseguir explicar um pouco melhor esse assunto, a gente vai... Tem uma arte que eu quero mostrar aqui, o que é a campanha, mas vamos ouvir primeiro o Fernando Neisser, Carol, que é advogado especialista em direito eleitoral da FGV e que falou um pouquinho sobre esse entendimento da justiça sobre o abuso de poder econômico. Já há alguns entendimentos da jurisprudência recente que entendem que o uso de recursos fora das práticas previstas na legislação eleitoral, ou seja, o caixa 2, pagar coisas com dinheiro de fora da campanha, e o uso indevido dos meios de comunicação social, fazer propaganda na internet violando a legislação, por exemplo, contratando pessoas para falarem bem de você, para fazerem vídeos a seu favor na internet, se enquadra na ideia de abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação social. Resta avaliar a gravidade. A lei eleitoral ela exige que o ato, além de ilegal, seja grave, que ele tenha aquilo que o TSE chama de gravidade qualitativa e quantitativa, que ele seja muito inaceitável, muito imoral, muito fora daquilo previsto na lei e, ao mesmo tempo, que ele tenha uma dispersão, que ele consiga afetar uma quantidade de pessoas que seja relevante para aquela eleição. Eu estava falando do Sérgio Moro, Carol, porque tem um paralelo importante do Sérgio Moro com o Pablo Marçal, que é essa zona cinzenta da legislação, que é a pré-campanha. Não se define o que é pré-campanha. Do dia da eleição anterior até o início da próxima campanha eleitoral, tudo aquilo pode ser considerado pré-campanha. Que essa foi a grande discussão jurídica. Foi a grande discussão jurídica. E durante a pré-campanha, você não tem ainda um CNPJ da sua campanha política, você não tem ainda doações dos seus doadores para poder receber dinheiro via esse CNPJ, você não tem ainda uma conta bancária. Então, você não pode gastar um dinheiro desproporcional durante a pré-campanha para impulsionar o seu nome, por exemplo, porque isso seria uma regra que prejudicaria a eleição. Um pouquinho do que eu trouxe o Fernando Neisser, olhando para 3 regulamentações dos tribunais sobre eleições, a Lei 9.504 de 97, que é uma das grandes leis eleitorais que ainda é regida, uma resolução do TSE e uma lei complementar 6490, selecionei aqui algumas possibilidades de enquadramento do abuso de poder econômico. É importante porque, para muito além de Pablo Marçal, você que está em qualquer outra cidade do Brasil pode observar essas práticas por parte dos candidatos da sua cidade para poder entender se de fato há um abuso de poder na ação dele. A gente não está falando de abuso de poder político aqui, mas abuso de poder econômico. Então, o caixa 2 é o primeiro fato que é relativamente comum ainda nas campanhas.
O Caixa 2, muita gente ouve e fala assim, não, mas é um crime, é uma coisa que já não acontece mais. Não, o Caixa 2 é todo o dinheiro que não é contabilizado oficialmente na campanha e que é usado para alguma prática da campanha. Você recebeu uma doação, eu sou candidato a prefeito de São Paulo, a Carol doa para mim. Em vez de eu botar esse dinheiro na conta da campanha e depois declarar ele e tirar para pagar alguma coisa, eu pego a doação da Carol e já uso esse dinheiro para pagar alguma coisa. Isso é Caixa 2. Isso não pode, isso é abuso de poder econômico. Uso de patrimônio pessoal. Aqui eu coloquei um helicóptero, não é à toa, porque há candidatos muito ricos nessa disputa. Então você não pode usar, por exemplo, um helicóptero que você tenha como seu patrimônio pessoal, ou uma mansão, ou seus vários carros, para poder, de uma forma que isso configure um desequilíbrio na disputa com outros concorrentes. Porque senão você já sairia em vantagem, né? Exatamente. Então, isso daria para os candidatos que têm um grande patrimônio pessoal, como é o caso do Pablo Marçal, inclusive, uma vantagem. Então, isso é vedado pela legislação. Uso de empresas também é algo que você não pode fazer durante a campanha eleitoral. E como é que as empresas são usadas? Aqui eu coloquei um atendente de telemarketing, porque uma das coisas que acontece muito, especialmente cidades pequenas, cidades do interior, é o sujeito que é dono de um supermercado, é dono de um escritório de contabilidade, usar a estrutura daquela empresa para, por exemplo, confirmar compromissos ou a presença de eleitores em compromissos, para marcar agenda. São funcionários da empresa do sujeito ou de apoiadores dele que não estão integrados nos quadros da campanha, que não são remunerados pela campanha, mas pela empresa e que passam a trabalhar para esse candidato durante a eleição. Isso também é vedado pela lei. A contratação de divulgadores, isso daqui é ainda uma zona cinzenta para a campanha eleitoral. Você não pode, segundo a legislação, pagar pessoas para fazer propaganda de você, mas você pode contratar cabos eleitorais, por exemplo, para fazer bandeiraços nas ruas ou distribuir panfletos. Então é algo que a Justiça ainda deve debater e esclarecer. O impulsionamento pode existir? Pode. Está autorizado? Tá, mas não pode ser massivo. Não pode ser desproporcional, não pode ser desequilibrado. Você não pode projetar, por exemplo, posts seus como anúncios de uma forma que isso crie uma desconfiguração no cenário eleitoral e te projete muito mais do que os outros. E isso aqui que é muito clássico ainda no Brasil, que são prêmios e brindes. Aí é uma telha, um saco de cimento, uma cesta básica, um boné, uma camiseta. Isso é completamente vedado, expressamente vedado pela legislação eleitoral. E da mesma forma, você dá prêmios para pessoas que se engajem na sua campanha em dinheiro ou em qualquer outro tipo de item, também é algo que é proibido. Então aqui para dar um panorama de o que é o abuso de poder econômico sob a ótica da legislação eleitoral, para que as pessoas inclusive possam ajudar a fiscalizar isso, porque todo mundo pode denunciar para a Justiça Eleitoral caso perceba algum tipo de irregularidade desse jeito. Tá explicado, Pedro Duran. Vamos falar mais sobre eleições municipais ainda hoje. Mais uma vez aquela chamada para você continuar conosco aqui no Novo Dia. Vamos falar sobre o que foi o debate de ontem entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, um pouco das estratégias que passam a ser redefinidas a partir de agora pelos candidatos, né, Pedro? E também, claro, trazer a repercussão da entrevista de Ricardo Nunes aqui à CNN. Total. A gente vai conversar, como diria o Theo, né? O Theo que gosta de falar, total. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Até já então, Pedro. Tchau.